Olá, 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 bom dia. Hoje é dia 23 de setembro, a primavera chegou e algo, né, também muda aí, mesmo, né, as estações mudam, tudo muda, a gente muda. E o que você está pensando aí de mudanças para você? O que você está pensando? Uhum. Eu sou Sheila Querido, estou aqui chamando algumas pessoas. Sou Sheila Querido, sou psicóloga. Sou consteladora familiar, professora de constelação, consteladora empresarial. Trabalho há 21 anos com promoção de saúde mental. Sou analista de levantamento de risco psicossocial e promovo também promovo saúde mental para empresas. É, gente, é uma jornada. Uau, é uma jornada aí. Ixi, a câmera ficou preta. Cadê? Onde estou eu? Deixa eu dar uma pausa aqui. Você está me vendo, Keila? Well, minha câmera ficou escura aqui. Não vejo nada. Vou ter que desligar e voltar. Deixa eu dar uma pausada aqui. Voltando aqui. Olá. Olá. Estou recomeçando a live. Deu uma pane aqui. Ficou tudo escuro. Mas agora eu vou continuar, né? Eu estava falando, me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, consteladora familiar. Já vai fazer, faz 29 anos de psicologia e 21 anos de promoção de saúde mental, aí pelo Brasil afora, no território nacional, junto da ASEC, que é a Associação pela Saúde Mental, Saúde Emocional de Crianças, Adolescentes e Adultos, né, fazendo um tour aí no Brasil, na área de educação, área de saúde e também no universo corporativo. E também sou consteladora familiar há 14 anos, consteladora empresarial e professora de constelação, de extensão universitária em constelação familiar para quem deseja ser constelador desde 2018. Então, são muitas histórias, muitos feedbacks, muitas lindas histórias, né? E hoje eu venho falar um pouquinho mais, né, dessa área da constelação, que é a satisfação dos clientes, né, os casos de sucesso que existem nesse universo, né, das constelações. Muitas pessoas falam, mas o que é? Muitas pessoas ainda não sabem o que é constelação. Muitas pessoas têm os seus pré-conceitos sobre constelação, acreditam que constelação é algo místico, é algo a ver com esoterismo, e não tem nada a ver. Constelação, quanto mais a gente estuda, a gente vê o quanto ela está ligada à psicologia, à biologia, estudando um pouquinho de neurociência, quanto ela está ligada à neurociência também, né? Tem a ver com o ser humano, tem a ver com a gente precisa descobrir ainda muitas coisas, né? Muitas coisas que a nossa mente, que está aqui dentro, nosso cérebro, né? Nossa mente, ela pode expandir, nosso cérebro, a gente fica olhando, né, para aquilo que a gente vê, que é o nosso corpo, e nós somos muito mais do que isso, né? Existe uma energia muito grande que nos envolve e que nos ligam a outras pessoas, a situações, né? Existem coisas do inconsciente que muitas vezes são invisíveis, que regem as nossas ações, regem a nossa vida, a nossa maneira de viver, né? Tem os estudos tem os estudos, né, da epigenética que nos mostra o quanto a gente traz dos nossos ancestrais, né, costumes, manias, aptidões, forças, fracassos, traumas, fortalezas, né? E muitas vezes a gente não imagina o porquê que a gente tem determinado tipo de. Oi, Ana, que legal. Ana, você sumiu. Determinados tipos de problemas.
que vai passando de geração em geração, né? E por que que as pessoas ficam tão felizes quando se faz, né, uma sessão de constelação? Porque elas acabam encontrando onde nasce essa dor, de quem é essa dor, né? Quem que pertence isso que eu estou vivendo agora? Por que que eu tenho determinado sofrimento agora? Né? E muitas vezes as pessoas se livram dessas dores porque elas percebem que, não, que elas estão carregando algo que não são delas, né? E descobrir isso fortalece. A própria sessão de constelação traz esse fortalecimento para a pessoa, né? E a gente sai de um lugar de dor e vai para um lugar de mais amor, né? Então, poder olhar para as suas dores faz e descortinar, né, o motivo delas faz a gente ter coragem de fazer algo diferente a favor da nossa vida. E é sobre isso, constelação é sobre isso. Mas eu venho, né, o tema de hoje é a alegria de viver, né, a alegria que a gente toma quando a gente se reposiciona, quando a gente toma o nosso lugar na vida. E eu quero compartilhar duas coisas que me impressionaram nessa semana, né? Assim, pro mais, pensando no mais, pensando no desenvolvimento, no crescer, né? É, uma coisa foi um vídeo, um filme que eu assisti. Eu vou encontrar o nome. É um documentário de uma menina preta nos Estados Unidos e que é, ela tem o título de ter TEA, né? Olá, olá, Márcia, bom dia. De ter TEA, que é o autismo, né? E ela tem estereotipia, já é uma mocinha, adolescente, e ela não fala, né? É não verbal, como as pessoas falam, e ela aprende a se comunicar por um quadro que é um alfabeto. E é incrível ver a maturidade do que ela fala. O nome é a Carta de Madeleine, não é Madeleine, eu vou lembrar o nome certo dela. E assim, a profundidade, a sensibilidade que ela tem, ela fala, ela questiona por que que ela tem esse problema, que isso afasta ela das pessoas, que tem momentos que o corpo dela não obedece, dependendo do sentimento que ela tem, um sentimento desagradável, o corpo todo dela responde e ela não consegue controlar, né? Mas ela tem um carinho imenso pelos pais. Ela escreve uma carta, né, falando sobre a, falando sobre as suas dificuldades e a alegria de viver, a alegria que ela tem quando os pais cuidam dela, que ela sabe disso. É uma adulta falando, né, com uma profundidade. Isso me faz pensar, né, que a gente nunca, 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 né, podemos julgar as pessoas pela aparência, pela forma, pelo jeito de agir, né? Sempre existe alguém lá. Eu gosto muito, né, do poema do Arnaldo Antunes, que parece um poema sem pé sem cabeça, mas que ele fala do corpo, né, que ele detalha, né, as partes do corpo, e ele encerra falando que tem alguém, né, dentro desse corpo. O recheio desse corpo é alguém. E a gente precisa sempre olhar. Então, eu indico mesmo quem não conhece ninguém com autismo, eu indico assistir esse documentário, depois eu deixo o nome aqui na descrição. Porque, ou pergunta para a IA qual é o documentário de uma menina preta, né, que escreve uma carta. A IA responde para você. É, e o que é que nos leva, né, para o mais na vida? Eu venho falando sobre isso nesses dias, né? Hoje os cachorros estão participando da live, né? É, essa, o que que nos leva para o mais, né? Eu estive
no aniversário de uma grande amiga minha, a Zilmara, e por alguns minutos eu sentei ao lado do pai dela, que tem 96 anos. E ele tem uma alegria, estava dançando junto com os filhos, né? Brincando junto com os filhos o tempo todo. E ele contou um pouco da história dele, que eu não sabia, né? Apesar de ser amiga da Zilmar há tanto tempo, a gente tem detalhes que a gente, né? E, e o seu João me ensinou ali coisas preciosas, e alguma dessas coisas, primeiro a persistência, a resiliência, né? Me lembrou muito a minha mãe, né? A resiliência. E, e ele falou da esposa dele, que a esposa dele valia um ouro para ele. Aí eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente tem ouros ao nosso lado e não estamos valorizando, estamos querendo mais, exigindo coisas, né? Temos ouro do nosso lado. E o que ele disse também, que eu achei algo incrível, que eu vou levar comigo, que ele falou que ele sempre ajudou as pessoas, que ele ajudou o pai dele, né, que eles tiveram alguns problemas, por isso eles migraram aqui para o Vale do Paraíba, para São José dos Campos, migraram da Bahia, do Mato Grosso, e que o pai sempre contou com ele por ser o filho mais velho, e ele sempre se responsabilizou para cuidar de alguns filhos, até mesmo agora, né, na idade mais avançada, né? E que ele ajudou vizinhos, que ele ajudou os filhos, né? Vários filhos, uma família super linda, super unida, alegre, e que teve, sim, né, suas dificuldades, né? Eles perderam um irmão no ano passado. E ele falou assim, essa frase está ecoando e por isso eu estou aqui compartilhando com vocês. Ele disse que ele, a vida dele é caridade, né? E ele falava isso com um sorriso no rosto. A vida dele é caridade. Ele sempre ajudou as pessoas. E que ele acredita que ele está vivo até hoje, com 96 anos, porque ele faz caridades, né? Ele ajuda as pessoas. Ele vende plantas, vende flores. Estava falando de vizinhos que casaram, foram embora para os Estados Unidos, mas que, né, o carinho que ele teve com as flores do casamento, as escolhas, o jeito, faz com que elas lembrem dele sempre, né, no aniversário dele, que mandam um presente para ele. Então, a caridade, o que tem a ver a caridade? A caridade tem a ver com amor, com a doação, com importar com o outro. Muitas vezes a gente não se importa, né? A gente olha e não se importa. A gente sente dó da outra pessoa, a gente critica ou a gente fala alguma coisa, mas a gente não se envolve porque a gente não se importa, né? A gente não traz a pessoa para dentro da gente como se fosse uma parte nossa para poder contribuir com o outro. A gente quer resolver os nossos problemas, as nossas correrias, quer ganhar o nosso dinheiro, nós queremos prosperar, crescer, estar com alguém do nosso lado, mas a gente não se importa muitas vezes com o que é necessário do outro, né? E isso faz com que as pessoas se enfraquecem, que as pessoas. Eu tenho uma parte do meu trabalho de promoção de saúde mental que a gente tem o texto de análise transacional que a gente fala sobre carinhos, né? Que a gente pode oferecer carinhos, muitos carinhos, e que quanto mais a gente dá, mais existe, ele nunca acaba. E que um dia veio uma bruxa falando que se a gente der carinho, isso vai acabar. E o seu João me fez lembrar disso. Ele é caridoso, quanto ele doou, né, para as pessoas em dinheiro, em ouvir, em estar ao lado, de sentir o que o outro realmente precisa para ir lá e buscar, né, algo, no caso dele, as flores, as plantas certas para aquela pessoa, para alegrar o coração dela, sem medir, sem medir, né, se vai faltar, se não vai, se vai faltar tempo, se vai conseguir ou não, né?
E isso me tocou muito, muito. Eu fico pensando quantos de nós não temos essa disponibilidade para caridade, né? Às vezes nem, e eu me incluo também, né? Nem, às vezes, a gente doa um pouco, assim, de uma forma miserável. A gente se doa pouco para o outro, né? Às vezes é tempo, não estou falando só de dinheiro, né? Às vezes é um tempo, às vezes é um, né? É isso. E eu compartilho dessa reflexão aí, ó, maravilhoso, senhor João, que, né, enfim, essa reflexão e às vezes a constelação ela vem contribuindo para as pessoas se abrirem mais, se importarem mais com as outras, se importar mais consigo, validar, né, encorajar para realizar coisas que são da vida, que levam a gente para o mais, né, leva a gente para o reconhecimento. E isso faz com que a gente evolua, que a gente cresça. Nós não desenvolvemos sozinhos, né? Nós desenvolvemos junto de outras pessoas. E, e isso a gente precisa modificar, a gente precisa se abrir, né? Eu faço parte de um grupo de empresários, as pessoas brincam muito, né? Mas é uma das coisas que eu aprendo lá também. Primeiro a gente doa, aí depois a gente recebe, não se preocupa, né? Experimenta essa questão do dar neurologicamente, contribuir com o outro, faz com que o nosso cérebro se mantenha jovem. Já diz a neurocientista Aniette, né, que muitas vezes os esquecimentos, né, o Alzheimer acontece porque existe muito lixo dentro do nosso cérebro aí, né? É como se a gente preocupa com alguém, mas não ajuda. E o que limpa o lixo do nosso cérebro são as realizações, tanto da nossa vida e quanto da vida para com a vida de outras pessoas. Isso faz com que o nosso cérebro se mantenha vívido, né, funcionando, fazendo sinapses. E que quando a gente fica, olha para uma TV, olha alguma coisa lá, fala, ah, meu Deus, ah, que desespero, mas não faz nada para ajudar, ou quando tem um vizinho que está lá precisando de alguma coisa e a gente não faz nada para ajudar, isso acumula lixos, e esses lixos fazem os apagamentos das nossas memórias, das nossas lembranças, né? E só a realização limpa isso. Isso não é legal? Eu não vou ficar aqui até as 8 horas, eu acho que o que eu falei hoje já dá para refletir bastante, não é? A doação, doar-se, doar, doar, doar. É lógico que a gente não pode. Eu gosto muito de fazer perguntas, né? Posso te ajudar? Como posso te ajudar? Você quer ajuda? A gente não precisa ir fazendo, doando, doando sem querer. Eu gosto muito de um exemplo de uma senhora que, já dei esse exemplo aqui há algum tempo, de uma senhora que chegava no Natal e levava muitas sacolas de roupa para uma família. E chegou no outro ano, ela chegou toda feliz lá, falando, ah, eu quero. Chegou lá oferecendo as roupas todas. E aí a, a matriarca da família falou: será que não tem como você vender pra gente, mesmo que seja bem baratinho? Que assim a gente pode escolher. Porque o ano passado você nos deu tanta roupa que a gente não sabia. Tinha roupa que a gente não gostou, que a gente não usou, que não servia em nós. E eu não conseguia doar porque eu ganhei. E aí ficaram muitas roupas aqui sem a gente usar. A gente prefere poder escolher para depois usar. Tudo bem? Para depois a gente poder usar de verdade? Aí a mulher olhou, falou: puxa, sim, né? Então muitas vezes é necessário que as pessoas permitam também, né? Pergunte, não tem nenhum problema perguntar: quer ajuda, né? Porque nem sempre é fácil pedir ajuda, é um outro caminho difícil também, né? Que muitas vezes a gente não sabe.
dá uma sensação, pedir ajuda é algo muito natural, mas às vezes dá a sensação de menos-valia, e aí é difícil. E aí entra a percepção, né? A gente precisa perceber, e ao perceber, precisamos agir, perguntar para realizar, né? Às vezes é algo fácil para nós e difícil para outra pessoa, né? Quantas vezes eu precisei pedir ajuda para fazer contas matemáticas, por exemplo, e que era tão fácil para outra pessoa. Quantas vezes precisei pedir ajuda para o meu filho de como mexer aqui na internet, né? Era tão fácil para ele. E ele não sabia também, né? Então, essa questão do dar e receber que a constelação fala, né? Desse equilíbrio também, né? Que as trocas podem existir. E voltando lá na história do seu João, o pagamento do seu João é de ver as pessoas felizes, né? De ver uma família constituída na base da caridade, né? Na base do amor, na base do se importar. A família deu certo, os netos deram certo, né? Os filhos deram certo, os bisnetos. E isso afeta as gerações, né? Isso vai ser doação de gerações. E o que que a gente quer deixar de doação para os nossos descendentes? O que que a gente tem feito hoje que fortalece os nossos descendentes, né? Que fica um registro bom, um registro alegre, um registro de vida, um registro de prosperidade. Não faltou nada para o seu João, dele ter colocado irmãos dentro da casa dele, dele ter ajudado pessoas a conquistar as suas vidas, né? Principalmente dos filhos. O que é que fica? Né? Qual é o legado aí que fica? E qual legado a gente está deixando? Não é? E essas coisas não se fala, né? Não é falar, vai lá e faz. É o fazer, é o realizar. Bom, esta é a minha última live dessa semana. Eu tenho tido compromissos nas quintas-feiras de manhã. Para o mês que vem eu verei como farei, qual horário farei, né? Estou vendo que esse horário tem sido bem desafiador também, não só para mim, mas para outras pessoas. Vou encontrar um outro horário na minha agenda para poder fazer lives. E a partir do mês que vem não deixarei as lives gravadas aqui no Instagram, só deixarei as lives gravadas no YouTube, que eu gravo aqui e gravo no Zoom, né? E aí quem quiser assistir as lives gravadas precisarão ir para o YouTube. E o mês que vem é o mês das crianças. E eu estou bolando de fazer algo diferente o mês que vem, pensando aí nas crianças. E eu aceito temas, né, sugeridos aí relacionados às crianças, a nossa criança interior, né, que age muito. Estou pensando em colocar temas como a nossa criança interior e o dinheiro, né? São duas coisas que parecem bem diferentes e que a gente precisa olhar, né? Enfim, é isso aí. Eu deixo meu abraço para vocês. Hoje oferecerei o sexto módulo das aulas práticas do sexto módulo para as minhas queridas alunas da turma 16. É um módulo que eu gosto muito, porque a gente olha para a nossa criança e a gente olha para a nossa relação com o dinheiro, para a nossa profissão, e é o módulo que as alunas, nessa turma, as alunas, né? Mas é um módulo onde os alunos eles começam a facilitar constelações estruturais uns para os outros, que faz parte da profissão, né, da constelação que elas, né, que eles vêm estudar. E é um módulo que eu gosto muito, que elas, geralmente, até hoje, né, eles começam a descobrir que eles sabem, que eles podem, que o campo, né, dentro de uma constelação contribui muito e que faz a diferença, começam a fazer a diferença aí, né, na vida das pessoas, já facilitando dentro do curso para os colegas. E eu gosto muito dessa parte, né, onde as práticas começam a acontecer. As práticas da parte deles, né, começam a acontecer. Isso é muito legal. Isso dá uma sensação de eu posso, né? E com muito respeito, com muita ética, com muito profissionalismo.
Então, vamos que vamos. Em breve abriremos aí a turma 17. Estou preparando tudo aí para que seja algo legal. E também fazer alguns trabalhos presenciais em Jacareí, Guaratinguetá e quem sabe em São José dos Campos também. Super beijo para vocês, um ótimo dia, que seja uma primavera abençoada, né? A primavera chegou ontem com tudo. A ventania trouxe a primavera chorou com essa ventania, choveu. Mas desejo que seja um período aí, né, esses meses até dezembro, de conquista, de caridade, de amor, de auto-amor, né, de saúde mental. Estamos precisando cuidar muito da nossa saúde mental, né? Tem muitas interferências, muitas coisas acontecendo, e quando a gente se vê, a gente está no meio daquele redemoinho de coisas, cheios de sentimentos desagradáveis que a gente não consegue lidar e muitas vezes fazendo escolhas que não favorecem a nossa vida, né? Então vamos parar, pensar, escolher coisas que fazem bem à nossa vida. Super beijo e até mais, gente. Obrigada.